Saudações, Dux e Duques tricolores. A quem fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense 2, Martinelli e Serna, 11 Caldas 0, placar final. Não sei se o Fábio já conseguiu passar o Buffon, mas eu me lembro que estava muito pouco, né? Goleiros que menos que não sofreu gol em um jogo. Que era o Buffon, se eu não me lembro bem. Exatamente, com mais jogos sem sofrer gol. Com mais jogos sem sofrer gol. Com mais jogos sem sofrer gol. Era o terceiro, faltava muito pouco. E agora deve ser o primeiro. A gente está contando porque está fazendo essa situação decresceva. E também queria comentar sobre que a gente chegou a 99 gols e sabe, é muito sinais, sabe? E tanta coisa que me veio na cabeça. Porque o Fred, ele não fez 200 gols pelo Fluminense. Só pra mostrar aqui, ó, quantos sinais existem na vida inteira. Eu vou mostrar. Esse aqui é um dos meus principais quadros. E aqui, ó, atrás está justamente a situação do Fred. 199 gols. 99. A gente chega justamente numa marca de 99 gols na Sul-Americana. 11 deles, pelo menos, foram justamente contra o Oriente Petroleiro. Em um jogo só. Então, se esse aqui é uma marca relevante e esses 2 gols no primeiro tempo foram muito relevantes para você, entenda o quão valoroso a gente tem que ter. Também, estou comprando toda hora o copo do jogo, né? Eu estou valorizando essa Sul-Americana, que é um possível campeonato que a gente possa vencer. Comprei mais um copo. Isso tudo para falar justamente que a gente tem que valorizar. Também para dar a bandeja, justamente que eu vou fazer 3 vídeos amanhã. Nesse caso já é hoje, né? Já passou de meia-noite, então já vou fazer. Não depois desses vídeos, né? Eu ainda tenho que fazer o que eu não falei. Mas só para comentar aqui sobre o jogo em si. Tá bom? O primeiro tempo e o segundo tempo foram diferentes. E o juiz, na minha concepção, foi perfeito em várias situações, exceto justamente na situação de dar acréscimo. Eu acho que ele faltou acréscimo justamente tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Isso particularmente eu não gostei. Tá? Parece que é um árbitro que sempre quer acabar logo o jogo e eu falo o seguinte, você está se prejudicando. Um árbitro que quer acabar logo o jogo, você está se prejudicando. Então, o que falar sobre o jogo, né? Se a proposta dos caras era empatar o jogo, logo menos de 5 minutos de jogo, o Fluminense já foi e meteu gol. E aí já desmontou completamente a situação, em que a gente jogou alucinadamente. E depois, o outro gol do Fluminense, que foi justamente com o Serna, foi um bate-rebate, em que sobrou por Serna, que simplesmente encobriu o goleiro. Infelizmente eles se trombaram depois, mas sobrou pro Serna, o Serna simplesmente encobriu o goleiro e fez o segundo gol.
2-0. O que se esperava que teria alguma coisa a mais no segundo tempo, acabou não tendo mais. Isso particularmente eu não gostei. Me deu um pouquinho de preocupação. Parecia que chegou pelo menos aos 70, 80 minutos que falou assim, não, vamos diminuir a situação. E claro, também pensando justamente até no Mundial de Clubes, diminuir um pouco a intensidade. E esse foi o primeiro tempo, em que o Fluminense realmente conseguiu rodar bem a bola. Conseguiu ali em 1 ou 2 lances ali importantes chegar justamente ao que deveria chegar, que eram justamente os 2 gols. E realmente fazendo com que o time adversário não conseguisse realmente exibir o futebol deles, sendo ele segundo melhor no nosso grupo. Antes de falar mais sobre a segunda parte desse vídeo, né, que é o segundo tempo, e também falando um pouquinho mais de considerações finais e também melhor jogador, pior jogador, melhor jogador deles, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais no canal de vídeo, YouTube dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela, se me você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Bom, o Fluminense no segundo tempo diminuiu muito a rodagem. Me pareceu que o Renato Gaúcho falou assim, vamos nos poupar. Vamos tentar fazer alguns ataques sim, mas vamos nos poupar. E foi isso que aconteceu. Sofremos um pouco, o Fábio fez 2 ou 3 grandes defesas, mas fora disso, nada que realmente chamasse atenção. Se não fosse somente a atenção de múltiplos erros de finalização do nosso camisa 9, que eu ainda vou falar sobre isso. Fora disso, o Renato Gaúcho novamente mexeu aquilo que sempre vai estar mexendo. Sempre me parece ser a proposta deles, isso é importante. E de fato, o que o Fluminense poderia fazer que justamente se resguardar um pouco, se conseguiu fazer isso. Vale a pena colocar aqui que o Vasco se desgastou muito pouco para ganhar. O Fluminense também se desgastou muito pouco para ganhar. Já o Botafogo e o Flamengo se desgastaram demais. Isso pode até afetar, possivelmente, quer dizer, vai afetar o Mundial de Clubes. E fora isso, né, já dando justamente uma previsão justamente sobre os vídeos que eu vou fazer, que vão ser 3, resmungando demais a situação do todo, né, da torcida toda. Poderia ser melhor a torcida. Mas é assim que foi o jogo. Tá? Não teve tantas surpresas, não teve tanta situação que realmente a gente pudesse pontuar aqui ou ali, exceto justamente a questão do Arias, que pareceu que ele ia se lesionar e acabar com o Fluminense, mas acabou justamente ficando bem depois, graças a Deus. A gente não pode perder o Arias. E também pontuar justamente o que os jogadores de defesa fizeram, e fizeram muito bem. Quando realmente o Fluminense precisava de um sistema defensivo sólido, o Fluminense conseguiu trabalhar muito bem isso. Dito isso, foi uma boa vitória. Acho que poderia ter sido muito mais. O jogo parecia justamente se desenrolar justamente de sai 2 e entra 3. Fizemos o número de gols igual ao número de gols que o Botafogo e o Flamengo fizeram nos seus últimos jogos pela Libertadores. E menos um gol do que o Vasco, que precisava de muito da vitória. Dito isso, ganhamos. Se classificamos em primeiro colocado do grupo. Não passaremos para nenhum playoff, né? Só para a gente falar aqui na questão da Sul-Americana.
da classificação, que é importantíssimo. Primeiros do grupo, que não vão fazer o playoff. É o Independente, a Universidade Católica, acho que é Católica isso? Não, é a Universidade Católica, Huracan, Godoy Cruz, Mushuc Runa, Fluminense e Lanús e também Cienciano. Esses times já estão nas oitavas de final. Vai destacar que o único brasileiro que já está na oitavas de final é o Fluminense. Cruzeiro foi eliminado. Vasco da Gama está no playoffs, igualmente ao Atlético Mineiro. O Corinthians também está eliminado. O Vitória está eliminado. E então apenas o Fluminense está nas oitavas de final. E o Vasco da Gama e o Atlético Mineiro vão jogar os playoffs contra o time da Libertadores. Escapamos justamente disso tudo. Dito isso, o melhor jogador do Fluminense para mim foi o Freitas, que em diversos momentos, quando precisava, jogou bem. E realmente a gente tem que dar moral somente para esse jogador, que vem sendo cobrado de forma injusta. O pior jogador foi EV, que realmente mostra justamente do porquê ele não é 9 do Fluminense em nenhum lugar do mundo. E o melhor adversário foi o Cuesta, 22, que conseguiu parar muito o John Arias. Tá? Parou algumas vezes com faltas, mas quando precisava, fez isso muito bem. Dito isso, vencemos. Falta agora um jogo, que é contra o Internacional, e depois viajamos para o Mundial de Clubes 2025. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede está na descrição desse vídeo. Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.